introdução, mas assim, eu não sei, é que às vezes também são decisões que o modo como apresenta, ele já está, entre aspas, dado. Por exemplo, na minha tese, eu fui muito relutante em não querer colocar a metodologia já depois da introdução, embora alertada pela orientadora, co-orientadora e todos os demais. Cheguei na banca, a banca foi unânime em pedir o deslocamento da metodologia, que estava lá no 4º capítulo, para depois da introdução. Então, assim, eu tive que pegar e fazer, acatar aquilo que a banca sugeriu. Mas, assim, é só para dizer que, às vezes, é importante marcar mais no texto, né? Porque a gente está acostumada com uma ordem mais clássica, em que fica lá a introdução, referencial teórico, metodologia, análise dos dados, e aí vai. Mas não tem problema nenhum de ter escolhido colocar no início. Eu acho que é só mais dar essa contextualizada dessa opção. Então... Aí tem uns detalhes na introdução que eu acho interessante para a versão final justificar também. Um deles é o povo surdo, no 2º parágrafo, que está na introdução. Esse povo surdo, normalmente a gente justifica com uma nota de rodapé, porque embora para nós, da área da língua de sinais, isso seja extremamente tranquilo entender o porquê que a gente estamos falando de povo surdo ou de povos surdos, talvez num programa onde esteja inserido uma área maior, nem sempre as pessoas compreendem como povo. Então, acho que fazer uma nota de rodapé, né, dizendo por que você está optando, por exemplo, em usar povo e não comunidade, talvez fosse um ponto importante. Ainda nessa página, quando tem aquele parágrafo de estes surdos com os quais eu tive contato desde muito cedo, na 2ª linha você coloca língua de sinais. Eu acho que vale a pena nomear mais Libras mesmo, né? Até para valorizar a questão da língua, enfim. E eu achei muito interessante, Douglas, essa inserção aqui no teu histórico que você apresentou. Eu acho que você se colocou dentro do texto e parece que depois disso deslanchou mais, porque na qualificação parece que estava um pouco preso à escrita, às articulações, né? Da onde que você vinha, esse teu locus de enunciação parece que garantiu uma argumentação mais fluida durante o texto. Então, eu gostaria de parabenizar por essa introdução. E aí, eu acho que tem só alguns cuidados, eu parto lá já para a página 4, alguns cuidados, porque eu sei que no teu texto você está trabalhando com interpretação simultânea. Mas a gente não pode cair no risco de dizer que é só a interpretação simultânea que causa esforço. A interpretação simultânea, ela causa sim um esforço, ela foi o foco da teoria do Gini, lá do modelo dos esforços, mas a interpretação consecutiva também causa esforço. E por que eu estou te dizendo isso? Porque no parágrafo da página 4, que é um longo parágrafo, onde diz assim, em 2016 e 2017, e aí vai na UniOeste, em Foz do Iguaçu, e aí vai até lá quase nas últimas linhas, você diz assim, como possível resultado das condições ruins de trabalho, percebia com frequência dores articulares e de cabeça ao final de longos períodos de interpretação simultânea. A gente só faz uma nota de rodapé. Lembrando também que interpretação consecutiva causa esforço, né? Não precisa se deter e nem entrar nesse foco, porque senão, o que acontece? Esse é o modo de escolha do intérprete. Na simultânea, você tem capacidade disponível de processamento, capacidade disponível de processamento e capacidade de processamento em utilização. Ok? Tranquilo? Esse é o modelo do esforço que se gasta. Mas na consecutiva, a memória de curto prazo também é um esforço. Porque você ouve um
bloco de informação, faz anotações e depois você tem que pegar e reproduzir, transladar, como queira, aquela informação que está ali. Então, o grau de concentração ele é bastante profundo também. E aí, já, só para fazer um lapso, porque é um detalhe, mas depois você vai ver que eu anotei aqui, a gente, como intérprete de Libras português, tem uma resistência muito grande para falar sobre interpretação consecutiva. Não que eu queira que você fale, não é isso, mas é só para poder desconstruir a lógica de que o intérprete de Libras português não pode fazer consecutivo. Lá tem uma parte no texto que você menciona que é praticamente impossível. Por quê? E você usa o argumento que é um argumento bastante difundido no senso comum, que é, ao deixar de olhar o que está sendo produzido em língua de sinais para fazer as anotações, eu perco a informação. Mas tem que lembrar também que não é só da direção. Língua de sinais para português. Eu posso fazer do português para a língua de sinais. A tomada de notas e a interpretação consecutiva, tomada de notas como ferramenta, interpretação consecutiva, é um modo de interpretação muito defendido na área jurídica. Então, só para tomar esse, inclusive com intérpretes de línguas de sinais em outros países, Canadá, Austrália, né, Nova Zelândia, tem pesquisas sobre isso. Eu não preciso entrar nesse nível de discussão, porque o meu trabalho foca em interpretação simultânea, mas só para, tipo assim, modalizar um pouco mais em alguns espaços onde aparece para a revisão final, porque senão parece que não é possível fazer essa questão. Na página 5, tem 3 perguntas que você coloca. E logo abaixo tem os autores que você utiliza. Chaucer, Voloshinov e Gide 2015. Então, eu acho que talvez... Eu vi que você tentou fazer essa colocação no texto. Eu acho que ficou muito boa, sim. Deu para entender. Só que em termos epistemológicos, talvez fosse interessante fazer um parágrafo ou uma nota de rodapé tentando dizer como que essas reflexões da pesquisa balizaram a aproximação com a teoria dos esforços. Isso fica para a nota de rodapé. Por que eu estou chamando a atenção para a nota de rodapé? Porque eu sei que é um mestrado, eu sei que são 2 anos, eu sei o que você tentou encaminhar aqui. Mas por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? O Saussure, ele tem uma perspectiva formalista na área da linguística. O Voloshinov já tem uma outra perspectiva. E o Gide tem uma perspectiva cognitivista. E todos eles estão dentro do mesmo parágrafo. Então, para ninguém acusar você que você está misturando epistemologicamente linhas teóricas diferentes, eu acho que essa nota de rodapé salva um pouco da discussão, entendeu? Embora você traga isso dentro do texto, eu acho que vale a pena dizer que não é o intuito desse trabalho discutir questões epistemológicas em que teoria formalista ou estruturalista, teoria cognitivista estejam... enfim, não é o foco, alguma coisa nesse sentido, porque senão pode ser que... Enfim, pode ser que seja colocado alguma coisa nesse aspecto. Algum ponto até aqui? Eu já estou quase terminando. Eu sei que já... Acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos. Confere? Não, tranquilo. Tá. Nos objetivos específicos, eu acho que você faz mais daquilo que você propõe. Em que sentido isso? Talvez a alteração dos verbos. Então, por exemplo, análise é uma coisa que você faz, né? Refletir, enfim, aí eu não saberia exatamente descrever, talvez, não sei, alguma coisa nesse sentido, assim. Porque é muito interessante
a contribuição que você faz dentro do teu texto, né? E como você vai trabalhando com esses aspectos, e você procura materiais para isso. Então, acho que refletir sobre, analisar determinado, e aí você visualiza isso depois para a questão final. Deixa eu ver. Um outro ponto, e aí eu estou puxando a brasa para o meu assado. Por quê? Porque eu estou dizendo isso. Os intérpretes de línguas de sinais não surgiram com Stokely. Stokely colaborou para que as pesquisas sobre interpretação e sobre tradução pudessem vir à tona, porque ele reconheceu o status linguístico das línguas de sinais, fez toda uma pesquisa que alavancou a questão da interpretação, sem dúvida nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão parece, e até você coloca assim que as descobertas de Stokely foram determinantes. Eu acho muito forte essa palavra, porque parece que antes não existia nada antes de Stokely. E a gente sabe que tem, elas poderiam não circular. Ou talvez, por exemplo, intérpretes de língua de sinais, a gente tem registros de 1850, 1857, né? Se a gente pegar dados, por exemplo, da Irlanda, de Paris, né? Os banquetes de surdos já tinham intérpretes de língua de sinais nessa época. Então, acho que talvez aí, nessa parte, eu estou na página 10, onde você coloca que as pesquisas, as descobertas de Stokely foram determinantes. Elas influenciaram, elas colaboraram, elas contribuíram, né? Mas eu acho que seria talvez invalidar essas outras pesquisas que já existiam. E aí é um ponto muito interessante também, porque não estou pedindo que você se comprometa com isso, mas é para a gente, enquanto pesquisador da área da língua de sinais, observar como que a circulação dos trabalhos, elas são determinadas por relações de poder. Porque não é à toa que Stokely, um pesquisador americano, se torna fundamental, digamos assim, e é bastante difundido nas pesquisas sobre línguas de sinais. Por que não um pesquisador oriental sobre línguas de sinais? Por que não um pesquisador de um outro eixo, um pesquisador africano? Então, assim, só para a gente poder pensar o papel que o Stokely ocupa dentro da língua de sinais, né? Isso mostra relações de poder em que não estão incluídos outras pesquisas, outros eixos, e que depende também de circulação de pesquisa. Então, era só para, digamos assim, é muito comum o postulado de Stokely ser mencionado. Eu não estou menosprezando a importância dele, acho que tem que deixar aqui, é só mais para dar uma modalizada mesmo, porque senão parece assim, línguas de sinais apareceram depois de Stokely, interpretação, tradução de línguas de sinais também, e aí eu acho que isso fica, enfim, eu acho que fica um pouquinho muito forte, assim, muito forte essa questão do ponto de defender o estudo. Na página 11, eu ainda sugeriria que você trouxesse algumas contribuições daquele documento sobre políticas linguísticas e educação de surdos, que foi proposto em 2015 por um GT no MEC. Lá traz várias questões assim, mais atuais sobre educação bilíngue, os desafios da educação bilíngue, até sobre os modelos educacionais de educação, os modelos educacionais que estão se propondo, né? Esse é um documento que ficou engavetado, mas ele está disponível na internet, é bem tranquilo. E, basicamente, eu acho que eu fiz várias outras colocações, me detive mais nessa primeira parte. Acho que o teu trabalho, ele traz contribuições muito importantes, assim, além dessas contribuições, eu vi o esforço todo que você fez, né? Trouxe a questão das teses, das dissertações, trouxe novidade para os mapeamentos, que era uma coisa que eu havia comentado, faz circular
as dissertações, né, que foram defendidas no programa, você buscou elas, trouxe para dentro do texto, dialogou com elas, dialogou comigo, porque eu parei com o mapeamento em 2010, nós estamos em 2019, você mostrou que tem 14 teses novas, 45 dissertações, então, assim, muito legal, eu gostei demais assim, de ter revitalizado os dados, né, da nossa área. Sugiro, inclusive, para desdobramento de artigos que você possa fazer um estudo contrastivo, né, porque até 2010 foi mapeado. Aqui você mencionou. E o que essas 14 teses falam? É na área educacional? Não é? Quais são os temas que apontam? Né? Revitalizar realmente a área, eu acho que isso é fundamental. Assim. Trouxe os dados da CNES, do decreto, né, do Código de Ética, enfim, no geral, Douglas, eu acho que é mais essas questões que eu mencionei mesmo, sabe, de modelização em alguns momentos, eu aponto isso no texto, né. Acho que você conseguiu fazer as amarrações bem interessantes em poder dizer que sim, temos que perceber que num circuito de fala, quando se altera aquilo que foi proposto pelo teórico, os pesquisadores, enfim, isso gera um efeito e impacta dentro de sala de aula. E aí esse ponto ele é muito interessante porque normalmente os linguistas, quando discutem a questão dos aspectos linguísticos, seja do português ou da Libras, não mencionam a interpretação de Libras português ou de qualquer outro par linguístico. Não se pensa nos efeitos que esse circuito causa. E talvez essa discussão possa nos apontar caminhos melhores para a interação. Porque os surdos, por exemplo, esse circuito de fala que você mostrou ali, ele é pensado A, B. Ele não é pensado A, B, C, um terceiro. Entende? Quando se tem A, B, essas duas pessoas correm dentro da comunicação. Quando tem uma terceira pessoa, significa que alguém vai ter que esperar para entrar dentro dessa parte. Como intérprete, tu já estás entendendo o que eu estou querendo dizer. Ou seja, turno de fala é um problema para nós em sala de aula. Por quê? Porque o turno de fala, por exemplo, quando aquela situação toda está mais inflamada, por exemplo, quando o professor está apresentando um tema, explicando, e o aluno já está participando, e se o surdo quer participar dessa interação, esse circuito já está modificado. Por quê? Normalmente temos um intérprete só em sala de aula. Esse intérprete está fazendo interpretação simultânea, ou seja, no mínimo ele está de 3 a 7 segundos atrás em termos da informação. E aí ou ele levanta a mão ou o professor é sensível para perguntar o que o aluno surdo quer responder, ou como acontece, infelizmente, em muitos casos, o professor ignora a participação daquele aluno. Porque aquele aluno talvez não tenha autonomia suficiente para dizer não, eu quero pegar e participar dessa discussão, eu tenho algo a dizer. Tudo isso são efeitos do circuito de fala. Então, pensar nessas questões, em desdobrar para formação de intérpretes, eu acho que é uma contribuição que o teu trabalho traz para isso. Porque você está falando na linguagem dos linguistas nesse capítulo. Então, né, quando eu digo essa linguagem dos linguistas, ele dizer, olha, esse circuito, quando tem surdos em sala de aula, que depende da interação com intérpretes, ele é alterado. Então, não é só chegar para o professor e dizer assim, eu preciso que o senhor tenha mais paciência ou que o senhor fale de forma mais pausada para que a interação possa ocorrer. Você tem dados linguísticos para justificar essas questões. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu, como intérprete, como professora de interpretação, penso muito nisso, assim, nesses efeitos que causam, né? Porque muitas vezes a participação do aluno surdo, ela não é garantida, não porque falta intérprete, mas é porque a forma como a mediação acontece em sala de aula, ela é alterada em função dessas questões que você bem colocou. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Eu acho que discutir sobre as condições de trabalho é um ponto importante. Te agradeço pela coragem de ter
incluído dentro da dissertação a realidade de como a UniOeste tratou ou trata a questão da interpretação. Eu sei que no mestrado isso não é fácil de fazer, ainda mais sendo funcionário da instituição ou trabalhando na instituição, mas são coisas que também a gente não pode deixar de não dizer. E você bem colocou ali, né, sobre o processo que agravou. Conexão para de novo. Foi falar mal da UniOeste, não assiste, cara. O governador tá assistindo. Aí eu tenho que entrar. Fraca. Tenta trazer mais perto do celular, talvez. Vou lá. Mas tava funcionando muito bem. Aproveita a faia pra eu tô mostrando. Sumiu, tá. Tá conectado? Não é. Parece que funcionou na rede da UniOeste agora. Sim. Nós brincamos aqui, prof, foi falar da UniOeste, já caiu. O governador do estado está assistindo, provavelmente. É. Caiu de novo? Ó, Para de falar. Falando. Dá um nome peixe isso Vamos rotear de novo o meu. Tá, eu tirei dos dados móveis, vou botar de novo. Tá. Aí tu conecta ali. Muito tarde, tá com essa aula. Foi o Inominado. Botou ali no meu celular? Sim. Chegou a botar sempre lá. Precisam que não tá. Ah, tá. Mas tenta deixar perto do celular, gemido, de gosta. A pessoa para quem você skypou não pode atender no momento. Por favor. Tava ligando. Por isso. Agora sim. Olá. Obra do Inominado de novo. Para mantermos a conexão, então não vamos falar. Não vamos falar. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que você colocou de uma forma bem legal, assim, bem boa, essa questão da situação dos intérpretes, né, de como a universidade fala da implementação, questiona a qualidade dos serviços oferecidos em função das péssimas condições. Então, assim, não fez nada tão exagerado, nem também deixou de pontuar. Então, assim, parabéns pela coragem de ter colocado essa situação, entendeu? E, em linhas gerais, assim, eu destaco o amadurecimento do teu texto, que eu achei espetacular em tão pouco tempo. A qualificação foi em novembro, né? Deu um salto muito grande. Parabenizo você e desejo que esse trabalho possa reverberar por meio de minicursos, por meio de formação de intérpretes, por meio de políticas de tradução que levem em consideração as condições dos intérpretes, né, as condições de trabalho dos intérpretes, e que tenha sucesso nesse novo ciclo. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança novamente em ter me convidado para dialogar com o teu texto, e fico à disposição. Fico também aqui, depois a gente sempre
acaba lembrando de coisas que não foram faladas depois que os colegas de banca também dialogam. Então, assim, estou curiosa pelas colocações dos colegas e, se for o caso, depois no final a gente ainda faz alguma intervenção, caso vocês permitam. Muito obrigada. É isso. Professora, então, muito obrigada. Agora a gente passa, então, a palavra para o professor Oscar. Não, que fala com o professor. Acho que ele tem que baixar o dela. Bom, queria agradecer o convite da Tamara, né, e do Douglas para estar aqui presente, né. É uma satisfação estar compartilhando essa banca com os meus colegas Silvana e Clóvis, né. Realmente o trabalho teve uma evolução bastante grande desde a qualificação. A gente percebe o aprofundamento teórico, né, o aprofundamento das reflexões em cima dos dados, né. A parte que eu também pude observar na qualificação foram atendidas, né, em termos de apresentação de dados nos gráficos, né, nas tabelas, em termos de apresentação dos eixos, das legendas dos eixos, né. E a leitura novamente do trabalho, né, no ponto que está, na qualidade que está, né, também novamente nos faz refletir as condições de trabalho dos intérpretes, né. Então, novamente, a gente acaba se sensibilizando quanto esse trabalho, as peculiaridades, as particularidades dessa atuação, né, e também da dificuldade que o seu trabalho apresenta nesse contexto, né, e o quanto, infelizmente, as políticas públicas do Brasil, a perspectiva não é positiva, né. E eu penso que o trabalho é muito feliz de estar apontando essa perspectiva também como um alerta, né? Porque ao mesmo tempo que você aponta a necessidade, as dificuldades e, naturalmente, as necessidades do intérprete no contexto do ensino, né, mostra quais são os pontos a serem aprimorados, né? E mostra o contraponto das políticas, o quanto está longe de serem ainda atendidas. Então, eu penso que o seu trabalho não só mostra uma realidade, mas mostra todas as necessidades atuais e futuras, né, em relação à atuação do intérprete e também em relação à qualificação do ensino dos surdos, né. E você aporta muito bem também quanto as políticas têm sido adotadas mais recentemente, não só vão contra, né, o atendimento das necessidades do ensino desse público, mas o quanto são absurdas, né, em termos de colocar em lei, né, que a atuação indireta do intérprete à distância, né? Então a gente vê que realmente não há a mínima boa vontade ou a mínima sensibilidade de ver a necessidade do ensino desse público, né, e do intérprete. Então o seu trabalho ele é muito importante em vários sentidos, não só em termos de dados empíricos, mas o contraponto das políticas públicas, né? Então, eu achei muito importante e muito interessante o quanto esse trabalho reflexivo amadureceu desde a qualificação, né? Então, parabéns orientadora, né, pelo trabalho. Eu vou fazer algumas observações pontuais, né, mas são sugestões apenas, né, verifiquem depois o que é pertinente realmente para eventualmente ser modificado na versão final, até porque não só a dissertação vai estar disponível online depois, na versão digital, mas com certeza vai ser fundamental que essa tenha uma divulgação maior, né, entre os pares. No resumo, essa é uma observação que verifica ser pertinente, é colocado vários questionamentos em forma de perguntas, inicialmente, e depois vem a questão dos objetivos específicos. E me pareceu que tem uma certa sobreposição, uma certa repetição. Eu não sei se seria mais adequado, talvez, incorporar essas perguntas, talvez num objetivo maior, né, um objetivo geral, né, e depois verificar se os objetivos específicos contemplam todas as perguntas acima, né, uma sugestão. Como resumo
diz respeito a uma pesquisa que já aconteceu, uma sugestão é colocar os tempos verbais no passado, né? Então, em vez de investiga,